Imagine-se em uma noite silenciosa em Jerusalém. O vento sopra entre as muralhas antigas, carregando o cheiro de tochas queimando ao longe. Do lado de fora, um exército tão vasto quanto as areias do deserto cerca a cidade como uma sombra ameaçadora. São 185 mil soldados assírios, guerreiros treinados para esmagar impérios e reduzir cidades inteiras a pó. Samaria já havia caído. Damasco já havia se rendido. E agora, parecia que Jerusalém seria apenas mais um nome na lista de destruições implacáveis. Mas no coração da noite, enquanto os soldados do inimigo dormiam confiantes em sua vitória, algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Um decreto invisível, vindo diretamente do trono de Deus, mudaria para sempre o rumo daquela história. Não houve espadas brandidas, nem gritos de guerra, nem batalhas sangrentas. Apenas o silêncio de uma visita celestial que desceu dos céus com poder irresistível. O que poderia transformar o maior exército do mundo em um campo de silêncio e morte em apenas algumas horas. O que poderia mostrar de forma tão clara que não são os homens que decidem o destino da terra, mas sim o Senhor dos Exércitos. Prepare-se, porque o que você vai descobrir nesta história é mais do que um simples relato antigo. É a revelação do poder divino em sua forma mais pura. A prova incontestável de que quando Deus decide agir, nenhum império, por maior que seja, consegue resistir. Seja muito bem-vindo ao canal Histórias da Bíblia, o lugar onde revelamos as narrativas mais impactantes das Escrituras, trazendo reflexões que atravessam os séculos e continuam vivas até hoje. Antes de mergulharmos nessa história fascinante sobre o anjo que destruiu 185 mil soldados em uma única noite, quero pedir algo especial para você. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e deixe nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Sua participação é fundamental para que essa mensagem alcance mais pessoas e continue edificando vidas em todo o mundo. Agora, imagine-se vivendo naquela época, em Jerusalém, cercado por um exército implacável. O medo dominava os corações, as famílias se reuniam em oração e até o rei Ezequias se prostrava diante de Deus, clamando por ajuda. A derrota parecia inevitável e cada olhar trocado entre os habitantes carregava a incerteza do amanhã. Porém, é exatamente nessas horas, quando tudo parece perdido, que o poder de Deus se manifesta de maneira mais gloriosa. Nesta introdução, quero que você prepare sua mente e coração para compreender algo profundo. Deus não precisa de exércitos, estratégias ou armas humanas para vencer. Ele é o Senhor dos céus e da terra, e com apenas uma ordem, um único mensageiro celestial pode mudar o destino de uma nação inteira. Então, fique comigo até o final deste vídeo. Além de descobrir como Jerusalém foi salva de forma milagrosa, você também vai perceber como essa história ecoa até hoje em nossas próprias batalhas pessoais. Porque o mesmo Deus que agiu naquela noite ainda é o mesmo que pode agir na sua vida. O enigma do anjo que destruiu 185 mil soldados em uma só noite. Descubra a verdade por trás dessa história fascinante. 185 mil soldados. Um exército que já varreu nações inteiras do mapa. Samaria caiu, Damasco se rendeu, Babilônia tremeu. E agora, nas sombras da noite, esse mesmo exército cerca Jerusalém como uma serpente gigantesca, pronta para dar o bote final. Mas você precisa entender algo que mudará completamente sua visão sobre o poder de Deus. Naquela noite fatídica, enquanto Jerusalém repousava em um silêncio fervoroso, os soldados assírios haviam se entregado ao descanso confiante de uma vitória iminente. Sob a luz trêmula das tochas assírias, mal sabiam eles que o destino já estava selado. Um anjo do Senhor desceu do céu com uma sentença divina, permeada de justiça e poder. Em um único sopro celestial,
185.000 guerreiros adormecidos foram subitamente ceifados, sem sequer terem a chance de empunhar suas armas. O silêncio que se seguiu foi a prova concreta de que naquela noite Deus lutou por seu povo. E assim, Jerusalém foi salva pela mão invisível que nenhum exército na terra poderia deter. Quando a alvorada tingia o céu com tons de rosa e laranja, os primeiros raios de sol iluminaram o acampamento assírio que outrora pulsava com a energia de um exército invencível. Mas naquela manhã, em vez de soldados se preparando para a batalha, o que se via eram corpos imóveis, espalhados pelo chão, tendas abandonadas ao vento e armas caídas sem mãos para empunhá-las. A glória da Assíria foi reduzida a um silêncio mortal e desolador. Cada passo cuidadoso dado entre os destroços revelava a realidade brutal do que havia ocorrido naquela noite fatídica. Alguns soldados pareciam repousar pacificamente, como se em um sono profundo do qual nunca mais acordariam. Outros jaziam contorcidos em agonia eterna, expressões de terror congeladas em seus rostos. Os generais, que outrora se pavoneavam com arrogância, mantinham agora olhares baixos, incapazes de encarar a magnitude da derrota catastrófica que haviam sofrido. A morte os envolvera como um manto sombrio e irrevogável. Enquanto isso, do lado de dentro das muralhas de Jerusalém, uma sensação mista de assombro e gratidão permeava o ar. O milagre daquela noite não poderia ser negado nem esquecido. Era evidente que Deus havia intervindo de maneira sobrenatural para resgatar seu povo da ameaça iminente dos assírios. A narrativa da força avassaladora exercida por um único anjo ecoaria pela eternidade como testemunho do poder divino sobre as forças terrenas mais imponentes. Na calada da noite, enquanto a cidade de Jerusalém repousava sob o manto escuro do medo e da incerteza, um êxtase celestial envolveu o palácio do rei Ezequias. Apenas os sussurros das chamas das tochas ousavam quebrar o silêncio solene que pairava sobre as muralhas. Ezequias, prostrado diante do altar do Senhor, ergueu sua voz em uma prece fervorosa, clamando pela intervenção divina. Seu coração aberto derramava não somente o desespero diante da iminente adversidade, mas também a fé inabalável de que o Deus dos céus ouviria sua súplica. Cada palavra pronunciada carregava a esperança de um milagre, como se o próprio universo estivesse aguardando em suspense pelo decreto imutável que viria da presença divina naquele aposento sagrado. O ato de rendição de Ezequias não era apenas uma demonstração de fraqueza humana. Era a mais pura expressão de confiança e dependência no poder transcendental que governa além dos limites terrenos. Enquanto lágrimas silenciosas banhavam seu rosto, sua alma ungida encontrava paz na certeza de que mesmo diante da tormenta, ele não estava só. A oração desesperada do rei ecoou pelos salões vazios como um hino de fé inabalável, ecoando nos corredores celestiais e despertando os exércitos angelicais para a batalha iminente que mudaria para sempre a história daquela noite sombria. Naquela noite fatídica, enquanto os corações em Jerusalém batiam em uníssono de temor e esperança, uma atmosfera inexplicável pairava sobre a cidade sagrada. Era como se o próprio ar estivesse impregnado da presença divina, pronta para interceder em favor do povo escolhido. Enquanto as muralhas testemunhavam o silêncio que precede a grande intervenção, um clarão de luz fulgurante rompeu a escuridão noturna. A figura celestial que emergiu da claridade era mais do que um emissário dos céus. Era um guerreiro revestido de justiça e poder sobrenatural. Cada passo firme, dado na direção dos inimigos acampados, ecoava como trovões silenciosos, anunciando o veredito divino prestes a desabar sobre os soldados assírios, descansando inocentemente em seus leitos temporários. O anjo do Senhor
com olhos flamejantes e espada resplandecente, avançou implacável no campo inimigo, cortando a linha tênue entre o terreno físico e o celestial com uma certeza incomparável. O resultado dessa batalha divina foi escrito com sangue e poder eternos na história milenar de Jerusalém, onde 185 mil soldados despertaram para um destino inesperado, viram suas armas se transformarem em fumaça fria e seus gritos de guerra silenciados pela mão justa do Deus Todo-Poderoso. O reinado de Senaqueribe da Assíria era marcado não apenas pela conquista de terras distantes e cidades fortificadas, mas também pela tirania e crueldade implacáveis. Seus soldados eram conhecidos por espalhar o terror por onde passavam, saqueando, incendiando e levando cativos os povos subjugados. Os relatos das atrocidades cometidas em nome do rei assírio eram sussurrados em todas as tabernas e praças, deixando um rastro de medo e desespero por onde quer que marchassem. Jerusalém, com suas muralhas antigas e fiéis guardiões, tornou-se o último bastião de resistência diante do avanço implacável da máquina de guerra assíria. Ezequias, confrontado com a ameaça iminente à sua cidade sagrada, viu-se diante de um desafio que ultrapassava as capacidades humanas. O exército sob o comando de Senaqueribe já havia derrotado exércitos maiores e cidades mais poderosas do que Jerusalém. O cerco imposto contra a capital de Judá não era apenas físico, mas espiritualmente intimidador. As sombras da morte pairavam sobre os muros da cidade, enquanto os guerreiros assírios aguardavam a ordem para iniciar o ataque final. A tensão era palpável nas ruas estreitas. Cada olhar trocado entre os habitantes expressava uma mistura de coragem e temor. A noite antes da batalha seria decisiva para o destino não só da cidade, mas também da fé do povo israelita. A chegada iminente da Assíria às muralhas de Jerusalém ecoava como um sombrio presságio sobre a cidade. Enquanto os habitantes observavam os preparativos dos soldados inimigos, uma sensação de desespero envolvia cada rua e beco do reino de Judá. Ezequias, o rei, confrontado com a adversidade imponente, se via diante de um dilema que desafiava sua fé e coragem. A lembrança dos reinos vizinhos tragados pela fúria assíria pairava como uma ameaça latente sobre o povo eleito. O cerco impenetrável que se aproximava lançava sombras sobre o culto ao Senhor no templo sagrado. A notícia da tomada das cidades fortificadas de Judá ecoava pela nação como um lembrete cruel da devastação que aguardava Jerusalém. Era nesse contexto de conflito e incerteza que Ezequias precisava tomar decisões que moldariam não apenas o destino da cidade, mas também sua própria relação com o Deus que prometera proteger seu povo. A Síria era conhecida não apenas por sua força militar avassaladora, mas também por sua estratégia de terror psicológico. Cidades conquistadas eram reduzidas a escombros, habitantes eram levados como escravos e os líderes capturados sofriam punições cruéis e públicas. O reinado de Senaqueribe havia se tornado sinônimo de brutalidade desmedida, com relatos de massacre indiscriminado ecoando pelos reinos vizinhos. O avanço dos assírios representava não só uma ameaça física para as nações subjugadas, mas também uma ameaça cultural e espiritual. Seu domínio não se limitava apenas à conquista de territórios, mas visava também a supressão da identidade nacional dos povos derrotados. Os registros das campanhas assírias eram marcados pela descrição meticulosa dos atos de violência praticados em nome do império, como um aviso sombrio do que aguardava aqueles que ousassem resistir ao poder opressivo. Era contra essa máquina de guerra impiedosa e sanguinária que Jerusalém se via confrontada. Uma cidade sagrada no centro de um conflito que transcendia as fronteiras terrenas para adentrar nos domínios espirituais.
O cerco imposto pela Assíria não era apenas uma questão de conquista territorial, mas sim um embate entre forças opostas. A tirania humana contra a justiça divina, o poderio militar contra a intervenção sobrenatural do Altíssimo. Os anais reais assírios, meticulosamente gravados em placas de pedra negra polida com destreza artesanal, eram testemunhos eloquentes do poder e da brutalidade que permeavam o Império Assírio. Cada vitória era imortalizada em inscrições intrincadas, exaltando a superioridade militar e a crueldade implacável que formavam o cerne da identidade assíria. As narrativas de conquistas sangrentas, pilhagem desenfreada e deportações em massa ecoavam entre as muralhas das cidades subjugadas como advertências sombrias do destino que aguardava aqueles que ousassem resistir ao domínio assírio. Os escribas reais, com suas estiluzes afiadas e habilidades literárias refinadas, transformavam cada campanha militar em uma saga épica de opressão e terror, onde nenhum ato de crueldade era poupado no registro majestoso dos feitos do grande rei. Era com orgulho quase litúrgico que os eventos se sucediam nas lajes de basalto negro, como oferendas aos deuses da guerra e da conquista que aplaudiam do Olimpo obscuro das mentes assírias. As muralhas de Jerusalém erguiam-se majestosas, testemunhando séculos de história e fé inabalável. Os blocos de pedra, desgastados pelo tempo e marcados pelas marcas do ofício humano, agora se viam diante da ameaça iminente do exército assírio. Cada pedra era um testemunho silencioso da resistência do povo de Judá, uma barreira física contra a brutalidade e tirania que rodeava a cidade santa. O sol poente pintava os muros com tons dourados, lançando sombras longas e evocando a majestade antiga que ali habitava. Enquanto os sentinelas vigiavam atentamente do alto das torres, a cidade respirava em uníssono, ciente de que o desafio à sua porta não era apenas um conflito terreno, mas um embate espiritual entre as forças da luz e das trevas. A muralha ecoava com o murmúrio das preces dos fiéis, o sussurro da esperança na iminência do perigo. Era nesse cenário sobrenatural, das sombras ancestrais convergiam com o brilho da convicção inabalável que Jerusalém se preparava para a noite que mudaria sua história para sempre. Enquanto o sol se punha lentamente sobre a cidade de Jerusalém, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, os habitantes da cidade santa se recolhiam em oração e vigília. As muralhas que cercavam a antiga urbe reverberavam com os ecos dos salmos cantados pelos sacerdotes no templo, elevando preces de gratidão e súplica aos céus estrelados. O povo, unido em fé inabalável, encontrava consolo na certeza de que o Senhor dos Exércitos lutava ao seu lado. No silêncio da noite, cada rua ecoava com a expectativa tensa do que o amanhecer traria. Sob as estrelas cintilantes, Jerusalém aguardava o desdobrar da história que mudaria para sempre a narrativa do poder divino sobre as vicissitudes humanas. A brisa noturna trazia consigo uma calma inexplicável, como se o próprio universo suspendera a respiração em antecipação ao milagre que alvoreceria na alvorada. Deus não precisa de exércitos terrenos para travar suas guerras. Se impactou com essa história, compartilhe.